Talvez você esteja cansado, não de um cansaço físico, mas daquele que nasce quando o coração vive em constante defesa, quando tudo ao redor parece uma ameaça em silêncio e, de repente, sem perceber, você se vê tomado por uma irritação que não tem nome, uma impaciência que não tem justificativa clara. É como se algo dentro de você estivesse sempre em brasa, mesmo quando o mundo ao redor aparenta calma. É a raiva, mas não a raiva explosiva, barulhenta, visível. É aquela que se aloja por dentro, como se quisesse avisar que algo está fora de lugar. E está, porque a raiva, muitas vezes, não é descontrole, é um grito vibracional, um pedido de realinhamento. É comum imaginar que a raiva é algo a ser vencido, domado, afastado. Mas e se ela for apenas um mensageiro? E se for ela quem te mostra onde ainda há feridas pedindo luz? Bruce Lipton nos ensina que grande parte do que sentimos não nasce no agora. Nasce de programas antigos, impressos no subconsciente muito antes de termos consciência. Programas herdados, não só dos nossos pais, mas de gerações. Quando você convive com pessoas negativas e sente sua energia ser sugada, não é apenas o comportamento do outro que está te afetando. É a ativação de um velho código, escondido em suas memórias emocionais. É o eco de uma frequência que não foi ressignificada. A raiva, então, é mais do que emoção, é informação, é reflexo de uma desconexão entre aquilo que você deseja vibrar e aquilo que, inconscientemente, ainda te prende. E isso não é culpa sua, porque essas memórias vivem no corpo, na química dos pensamentos, nos campos que a ciência agora começa a entender. Joe Dispenza explica que o coração tem seu próprio campo eletromagnético, maior e mais sensível que o do cérebro. Quando vivemos emoções densas, como a raiva crônica, esse campo entra em descompasso, como uma orquestra tocando notas dissonantes. Aos poucos, vamos cristalizando padrões que não apenas nos cansam, mas adoecem silenciosamente. Não se trata de culpar o outro, nem de se culpar. Trata-se de compreender, de reconhecer que a raiva só está aí porque há algo dentro de você pedindo por equilíbrio, pedindo por verdade. E que por trás da presença de pessoas negativas existe um convite quântico, o de acessar um novo estado de ser, não pelo controle, mas pela libertação vibracional. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por esse campo. Vamos entender o que a raiva revela, como ela pode se tornar um portal, e como transitar pela presença de pessoas difíceis sem perder o seu centro. Porque o verdadeiro poder não está em afastar o que incomoda, mas em transformar o que vibra dentro. E se a sua raiva, silenciosa e incômoda, estiver tentando te curar por dentro, o erro invisível de tentar se proteger da negatividade com tensão emocional é compreensível. Quando convivemos com pessoas negativas, o primeiro impulso é erguer defesas, a tensão no corpo aumenta, o olhar se estreita, o coração se retrai. Criamos uma couraça emocional que, acreditamos, nos protege. Mas será que protege mesmo? Ou será que nos aprisiona ainda mais? O estado de alerta constante não é proteção, é desgaste. É como se o sistema interno estivesse preso em um modo de sobrevivência, onde tudo se torna ameaça e o corpo responde com estresse. O cortisol, o hormônio do medo, se espalha, a rigidez mental se instala, o campo eletromagnético do coração se fecha, e aquilo que era para nos proteger acaba, aos poucos, nos desconectando de quem realmente somos. Bruce Lipton nos lembra: o ambiente interno é o que define a expressão dos nossos genes. Não é o outro que determina nossa saúde emocional, é o que o outro ativa dentro de nós. Quando reagimos com tensão, estamos reafirmando o mesmo padrão que nos machuca. Estamos reforçando a programação que gostaríamos de dissolver. Talvez a verdadeira proteção não esteja em criar barreiras, mas em reconhecer que aquilo que vibra fora só encontra espaço quando há algo dentro que ressoa com a mesma frequência. Porque a maioria falha ao tentar se limpar energeticamente após interações tóxicas. Depois de uma convivência difícil, é natural buscar formas de se limpar energeticamente. Um banho, um incenso, uma oração. Mas muitas vezes, essas práticas se tornam paliativos, rituais sem presença, tentativas de apagar o incômodo sem escutá-lo. O verdadeiro problema não está na densidade do outro,
mas no gatilho que ele aciona em você. Enquanto não se reconhece o ponto de contato entre o externo e o interno, toda limpeza será superficial, será apenas uma pausa, não uma transformação. A higiene vibracional performática é muitas vezes uma fuga, uma forma delicada de não olhar para dentro, mas a memória emocional não desaparece com aromas. Ela se instala como hábito neural, como caminho repetido dentro do cérebro, e só se desfaz quando há repetição consciente de novos caminhos. O que te prende não é a energia do outro, é o ciclo interno que você ainda não percebeu. E isso não é um erro, é uma oportunidade. Cuidado com o mito da positividade forçada. A raiva não some quando é ignorada. Quantas vezes você tentou sorrir por fora enquanto sangrava por dentro? Quantas vezes abafou sua raiva com frases positivas, esperando que ela desaparecesse no silêncio? Existe uma crença, muitas vezes alimentada por uma espiritualidade mal compreendida, de que sentir raiva é falhar, de que manter-se em alta vibração exige sufocar tudo o que é denso, mas a repressão não cura, apenas oculta. A raiva ignorada se transforma em campo magnético incoerente, em um tipo de dor sutil que você sente, mas não consegue nomear. E com o tempo, isso gera uma espiritualidade vazia, um afastamento de si mesmo. Joe Vitale nos alerta sobre o perigo de usar a lei da atração como instrumento de culpa. Quando acreditamos que tudo o que sentimos de negativo nos atrasa, começamos a nos punir em silêncio. Mas a raiva não é um atraso, é um aviso. Um código vibracional pedindo decodificação. Ela só se dissolve quando é escutada, quando é acolhida, quando é compreendida como um reflexo, não como uma falha. Uma técnica neuroespiritual de 3 etapas para transmutar raiva em lucidez vibracional. Existe um caminho, um processo silencioso, mas potente. Não para eliminar a raiva, mas para transformá-la em clareza. Primeiro, é preciso nomear o padrão. Qual identidade emocional está sendo ativada? O que você sente diante da negatividade do outro? É rejeição? É sensação de impotência? É abandono? Dar nome? É iluminar o invisível. Depois, reposicione o foco. Ao invés de pensar no que o outro fez, volte-se para dentro. Observe a sua reação. O que essa dor revela sobre você? O que ainda precisa ser cuidado, nutrido, compreendido? Por fim, redirecione a energia. Respire de forma coerente. Inspire contando até 4. Segure por 4. Expire por 6. Sinta seu coração desacelerar. Visualize a energia da raiva se convertendo em uma onda de expansão. Uma força que te preenche com presença, com lucidez, com soberania vibracional. Essa prática não é fuga, é reconexão, é neuroplasticidade espiritual. É a reprogramação silenciosa que reescreve sua resposta ao mundo. O fator silencioso que sabota sua frequência, a expectativa inconsciente de que o outro mude. Talvez você ainda espere, ainda deseje que aquela pessoa se torne mais sensível, que compreenda o que faz, que evolua, que reconheça. Mas essa espera, por mais legítima que seja, é traiçoeira, porque, enquanto sua paz depender da conduta do outro, sua frequência jamais será estável. A esperança de que o outro mude pode esconder uma desconexão profunda com sua própria vibração. É como tentar acalmar o mar com as mãos, mover as ondas uma a uma, numa tentativa incansável de fazer cessar a agitação, quando, na verdade, o que você precisa é ancorar seu barco, por dentro, na calma que não depende do externo. Neutralizar a negatividade alheia não é sobre fazer com que o outro mude, é sobre você não se perder. O dom oculto da raiva. Um convite à maestria vibracional. A raiva, quando escutada com verdade, revela mais do que dor, revela sabedoria. Ela aponta para as partes de você que ainda estão em construção, que ainda pedem acolhimento. É um espelho vibracional, um convite para crescer por dentro. Bruce Lipton nos lembra: você não é vítima do ambiente, é designer do seu estado interno. A biologia responde àquilo que você acredita, àquilo que você sente, à forma como você se trata. Greg Braden fala da coerência como chave. Coerência entre o que você pensa, sente e faz. Quando há esse alinhamento, sua frequência se estabiliza. E nesse estado, o outro pode até gritar, mas não te atravessa. A libertação não está em evitar pessoas negativas, está em transitar por elas com inteireza. Está em manter a sua frequência mesmo em meio ao caos. Porque o verdadeiro mestre não é aquele que se esconde da desordem, é aquele que atravessa a desordem sem se fragmentar. E se no fim a raiva não for um defeito, mas um chamado, um convite à maestria vibracional que vive adormecida em você,